Irmãos queridos, eu queria convidá-los agora ao texto sagrado de Hebreus. Carta aos Hebreus fica mais para o fim da Bíblia. Você pode abrir aí onde já estava habituado em Apocalipse e voltar alguns livros para a sua esquerda. E ao chegar a Hebreus, vá para o capítulo 12. Nós vamos ler um único verso, o verso de número 1, para dar início a esta que é a nossa última série do ano e, diferentemente do que estamos habituados, uma série temática, o que significa que não ficaremos em um texto só. Vamos passear aí por alguns textos da Bíblia. E para começar então, nós vamos ler Hebreus 12, verso 1. Não sei se vocês sabem, mas recentemente eu fiz 10 anos de IPBE, nos últimos dias mesmo. E se alguém me perguntasse, pastor, como você descreveria esse tempo? Minha resposta, emprestada de Apocalipse capítulo 10, seria: foi uma experiência doce e amarga. Por doce eu tenho em mente o crescimento da minha própria família entre vocês, os muitos amigos que Deus nos deu aqui, as várias igrejas que ajudamos a plantar, os muitos casamentos, novas famílias que surgiram durante este tempo. Mas essas não foram as únicas experiências que vivi. O ministério também é amargo, como sabemos. Eu e o conselho, ao longo destes anos, já estivemos na mira de severas e injustas críticas às vezes. Já tivemos que lutar em oração e em palavra para proteger a igreja de possíveis divisões. Fomos obrigados a aplicar disciplina sobre membros faltosos. E nunca é bom, agradável. Alguns responderam da melhor maneira, outros saltaram, pularam, espernearam e foram. E infelizmente, já tivemos que presenciar términos de família, divórcios, quando um ou os dois cônjuges, duros de coração, não se arrependeram de seus pecados. Então, nem tudo são flores no ministério. E talvez tenha sido por isso, irmãos, que ao final do ano passado eu fui diagnosticado com pressão alta por uma médica da igreja. E pode ter sido por isso que, segundo outro profissional da nossa igreja, eu beirei um burnout. Sabe o que é isso? Síndrome do esgotamento profissional. Some ao que você ouviu a vida normal de um pastor. Estudo, preparação e entrega de sermões e aulas aqui e em outros locais. Inúmeras reuniões administrativas, formação de novos líderes, discipulado pessoal, pequeno grupo, visitação de enfermos, muitos gabinetes de famílias, pessoas em crise. Não é fácil, irmãos. Mas, sinceramente, eu tenho para mim que sofri muito menos por causa do trabalho e muito mais por um pecado que nos é comum. Eu vou chamá-lo de déficit de graça. Não é que não creiamos na graça. O problema é, há uma desconexão entre a graça que cremos e o nosso dia a dia. Falta-nos a mentalidade da graça na família, no trabalho e nos estudos. Por isso, irmãos, depois de ler um livro que está aí no seu boletim, eu acho que o que mais me abençoou durante o ano, Reset,
eu resolvi propor esta série de fim de ano, no ritmo da graça. Eu acho que todos nós precisamos voltar a andar no passo da graça. E para começar, eu quero ler com vocês apenas este verso, Hebreus 12, 1, que nos diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos orar? Senhor, eu quero te render graças por tudo que nós já fizemos e vivemos até este ponto do culto. Todos os elementos são importantes e instrumentos em tuas mãos para nos comunicar graça. Mas agora nós nos aproximamos de tua palavra e vamos ouvir a pregação dela. Rogamos por dupla assistência de teu Espírito. Que o Senhor me ajude a pregar, que o Senhor nos ajude a ouvir tua voz. Que, como lemos ao início deste culto, que não sejamos insensíveis como os incrédulos, mas que tenhamos em tua palavra o nosso maior prazer. E que ela seja poderosa para colocar toda a nossa vida em ordem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que receberam a carta aos Hebreus também estavam cansados, gente. Cansados de sofrer por Cristo. Cansados de perder por Cristo, cansados da perseguição dos inimigos por causa de sua associação com Cristo. E é claro, alguns cogitavam abandonar a corrida da fé, mas não era o melhor. Esta não era a melhor opção. Segundo o que ouvimos, nossos irmãos, para continuar na corrida, precisam se livrar das distrações e dos pecados que os atrapalham. Bem, os tempos mudaram, mas ainda vivemos os mesmos desafios. Nós nos embaraçamos com as coisas deste mundo e nos envolvemos com o pecado mais do que gostaríamos de confessar. E a verdade é, por isso nós cansamos tanto na vida cristã. Por isso pensamos em desistir tão facilmente dos compromissos que assumimos com Deus e com os nossos irmãos. Mas esta não seria a melhor solução. Então qual é, pastor? Precisamos voltar a andar no ritmo da graça. Não só aos domingos, mas durante toda a semana. E a pergunta é: como retomamos este passo ou o ritmo da graça em nossa vida diária? Nós ouviremos hoje sobre passos iniciais. E o primeiro deles é verificação da realidade. Para fundamentar esta divisão, eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo capítulo 4. Se estava aí ainda em Hebreus, alguns livros para a sua esquerda, 3 livros para a sua esquerda, e você vai encontrar a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 4 e o verso de número 16, parte A. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16, parte A. O texto diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Esse verso, irmãos, está dentro de um parágrafo que trata do progresso do ministério de Timóteo. Segundo estudiosos, Timóteo era jovem, tímido, sofria com alguma enfermidade física
e estava enfrentando dificuldade no pastoreio da igreja de Éfeso. Algumas pessoas, provavelmente mais velhas, desprezavam seu ministério, e outras, se aproveitando da ocasião, tentavam tomar a igreja ou a liderança dela de suas mãos. E o que Timóteo deveria fazer, irmãos? Abandonar o posto? Trocar de igreja? Fugir do problema? Sucumbir ao esgotamento e à tristeza do ministério? Claro que não. De acordo com Paulo, em todo o parágrafo, esse pastor precisa seguir sendo exemplo dos fiéis. Ele precisa seguir ministrando a palavra de Deus com toda fidelidade. E ele precisa, pasmem vocês, cuidar da própria vida. Atentar para a sua própria vida. Há algumas luzes de advertência, do tipo que temos nos nossos carros, foram ligadas no ministério e na vida de Timóteo. Paulo, seu pai na fé, as notou, e por isso lhe sugeriu: Timóteo, meu filho, talvez seja hora de parar para ver o que está acontecendo. Será que não faríamos bem, irmãos, se fizéssemos o mesmo? Há luzes de advertência piscando em sua vida, meu irmão. Algumas são luzes físicas, sinais físicos, doenças por estresse, dificuldade para dormir, exaustão, sobrepeso. Outras luzes são emocionais, você chora por coisas pequenas, mal sorri, de repente se tornou pessimista, preocupado mais do que deveria. Outras luzes são relacionais, seu casamento não é mais o que era, seu impulso sexual diminuiu, sua irritação em casa só aumentou, você mal consegue ficar com os filhos sem ter o celular à mão, você foge de ocasiões sociais. Outras luzes são vocacionais. Você tem trabalhado mais do que nunca, mas produzido pouco. Seu trabalho comumente entra pela noite e lhe rouba o fim de semana. Mas por mais que tente, procrastinação reina no coração. Ímpeto e motivação sumiram. E os sinais morais, você os percebe? De um tempo para cá você passou a assistir vídeos, séries que jamais teria tolerado em outra época. Seus gastos aumentaram vertiginosamente e você encobre algumas coisas. Você passou a se automedicar, tentando buscar alívio. Por fim, irmãos, há os sinais devocionais. Bíblia e oração sumiram do seu dia. Frequência no culto caiu. Você o abandona por qualquer coisa. Você dorme durante o sermão. Isso me deixa muito triste, por sinal. Você não se envolve com o louvor. Parece que não está entre nós. Ao término do culto ou durante a semana, você não quer nenhum contato ou envolvimento com outros crentes. Você se enxerga em algum sinal mencionado? Meu propósito não é lhe trazer vergonha, é lhe oferecer cura. Só que para isso, irmãos, o processo que nos levará à cura envolve coragem para enfrentar a realidade de cara.
Então, em vez de se exasperar comigo ou com Deus, sinta-se agraciado, porque como Paulo fez com Timóteo, alguém está lhe dizendo: amigo, há luzes de advertência piscando em sua vida. No mundo lá fora e até mesmo na igreja, irmãos, nós somos bombardeados com mensagens do tipo: façam mais, corram mais rápido ou ficarão para trás. E às vezes é bom ouvir coisas do tipo, mas há momentos para se ouvir o seguinte: desacelerem, ou então vocês nunca vão chegar ao final da corrida. Alguns não deram atenção a esta mensagem e por isso quebraram ao longo do caminho. Alguns, e eu me incluo dentre eles, cansaram, foram esgotados, ficaram doentes. Talvez seja o seu caso. E quem sabe você está me perguntando: pastor, o que é que está acontecendo? O que será que Deus está fazendo? Embora não consigamos compreender Deus plenamente em seus caminhos, irmãos, e mesmo que estejamos momentaneamente perdidos, não sabemos ao certo onde estamos ou por que fazemos o que estamos fazendo, a boa notícia é: Deus sabe onde estamos e Ele sabe muito bem o que está fazendo conosco. Foi Jó quem disse no meio de seu sofrimento: o Senhor conhece o caminho por onde ando, e se me puser à prova, aparecerei do outro lado como o ouro. Porque de repente fui diagnosticado com pressão alta, porque você foi levado a um esgotamento, porque de repente uma doença lhe apareceu. Deus sabe onde estamos, e Ele sabe muito bem como nos trazer de volta ao caminho da graça, irmãos. Sejamos gratos e louvemos a Deus por tudo. Posso ouvir um amém de vocês? Eis o primeiro passo, a verificação da realidade. Além dele, nós também precisamos de uma revisão da situação. Não podemos ser precipitados. Queria que você fosse agora ao livro de Gênesis, ninguém vai errar. Gênesis capítulo 1 e verso de número 27. Gênesis 1, verso de número 27. Todo mundo encontrou? O texto diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deste verso, irmãos, eu quero fazer apenas um destaque. O verbo criar, você deve ter percebido, foi mencionado pelo autor 3 vezes, e seu sujeito aqui é Deus, não o homem. Embora tenha sido criado à imagem de Deus, diferentemente dos animais, o homem ainda assim é um ser criado. Sim, ele foi criado para ser parecido com Deus em alguns atributos, para refleti-lo diante do mundo, é verdade. Mas nós estamos falando de seres semelhantes, não iguais. Então, essencialmente falando, nós somos criaturas. Criaturas limitadas, complexas e pecadoras. Quando nos esquecemos que somos limitados,
Nós ultrapassamos os limites, nos excedemos em força e acabamos quebrando. Quando nos esquecemos que somos complexos, somos precipitados e rasos demais na avaliação que fazemos, nos diagnósticos que buscamos para explicar quem somos ou por que estamos naquela condição. Nós somos corpo e alma, irmãos. Não é tão simples chegar a algumas conclusões. E quando nos esquecemos que somos criaturas pecadoras, nós deixamos de contar com a ajuda do Salvador. Em suma, o que quero destacar é muito dos nossos problemas acontecem não só porque fazemos coisas erradas, mas também porque cremos de modo errado. Sendo assim, quando pisamos no freio para analisar melhor a situação de esgotamento em que estamos, a verdade é, a maioria das causas pode ser colocada em uma de duas categorias: nossa situação de vida ou nosso estilo de vida. Por situação de vida, entenda as coisas sobre as quais temos pouco ou nenhum controle, do tipo envelhecimento, doenças que surgiram, cuidado com crianças especiais, pais idosos, mudança repentina e traumática de moradia, acúmulo de funções, responsabilidades, bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e que demandam muito esforço e atenção. Qualquer uma dessas coisas pode nos levar a um esgotamento, irmãos. É uma situação da vida. Mas também há o estilo de vida, e por isso eu me refiro ao que escolhemos fazer, a maneira que adotamos para levar a vida. Por exemplo, algumas pessoas se desgastam por completo no trabalho por pura idolatria. É onde encontram sentido, identidade, realização. Outros se entregam ao trabalho esquecendo de Deus e da família, porque no fundo são avarentos e medrosos. Pensam: se algo der errado, eu tenho como me proteger. Algumas pessoas vivem cansadas porque estão sempre querendo agradar alguém, e outras são perfeccionistas porque querem tudo ao seu próprio jeito. Alguns se doam ao trabalho em busca de satisfação, porque não sabem ou esqueceram que em Deus, na família e na igreja, Deus também tem alegria para nós. E outros estão sempre no trabalho porque simplesmente são desorganizados, não conseguem fazer uma agenda. Seja o que for, o fato é, talvez tenhamos escolhido um estilo de vida pecaminoso e consequentemente danoso, doentio. Certo, pastor, e agora o que fazemos? O que fazemos se as situações da vida têm roubado a alegria e a energia? Você se lembra daquele episódio como cego de nascença? Em João 9, os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, ele ou seus pais. A ideia era: alguém fez algo de errado para que ele esteja nesta situação. Lembra do que Jesus disse aos discípulos? Nem ele, nem seus pais, mas Deus fez assim, para que nele se manifestasse a sua obra. Você entendeu, meu irmão?
para algumas situações da vida não foi sua escolha. Não é minha culpa. Você não entende bem a razão de estar na situação. Eu tampouco sei quando vou sair de algumas. Mas a boa notícia é, em todas elas, Deus está trabalhando para manifestar a sua obra em nós. Por vezes nós ficamos procurando a vontade de Deus, queremos descobri-la, tintim por tintim. Mas nem sempre nos damos conta que Deus está mais preocupado e interessado em operar sua vontade em nós do que simplesmente revelá-la a nós. Então, seja qual for a situação em que se encontra, lembre-se do que Pedro escreveu. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o que fazemos, Renan, se adotamos um estilo de vida pecaminoso? Um estilo de vida que tem acabado conosco. Primeiro, meu irmão, você precisa se arrepender dos seus pecados, e eu também. Nós precisamos nos voltar dos fracos e falsos deuses que construímos para o forte e verdadeiro Deus a quem adoramos. Coisas boas, família, trabalho, conforto, lazer, coisas boas podem se transformar em deuses. E é aqui que mora o problema, irmãos. Às vezes é com as coisas boas que mais temos problemas, porque nós não percebemos a idolatria tão facilmente. Ela vai ganhando terreno, pouco a pouco. Nós vamos sendo seduzidos, vamos acreditando no conto da sereia e vamos entregando os nossos corações, afeições, esperança às coisas desta vida. Acreditamos que é no trabalho que vamos encontrar plena realização, que é no lazer que vamos encontrar pleno prazer. E o que acontece é, os falsos deuses vão demandando cada vez mais de nós e ao mesmo tempo vão entregando cada vez menos, até que você chega a um ponto de esgotamento. E talvez seja a melhor coisa que pode acontecer com você se você está afundado em idolatria. Na família, no trabalho, no lazer, no conforto, no dinheiro, na igreja. Seja o que for, meu irmão. Se anda cansado e esgotado, porque tem levado a vida de maneira pecaminosa diante de Deus, volte-se para Ele nesta manhã. E resolva outras vezes fazer só dele sua fonte máxima de alegria, segurança e conforto na vida. E depois, pastor, lembre-se, nós somos criaturas. Afinal, você é criacionista ou evolucionista? Não é um insulto, irmãos. É uma triste constatação. Por causa da desconexão entre a graça que cremos e a nossa vida diária, nós nos esquecemos que somos criaturas e vivemos como se fôssemos evolucionistas, como se acreditássemos na seleção natural que prega a sobrevivência somente dos mais fortes. Isso está longe, quilômetros de distância do Evangelho. Então, sem graça no trabalho, nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Sem graça nos estudos,
Nós estudamos como se estivéssemos sozinhos no mundo, sem graça na família. Nós nos pegamos perdidos e sem esperança, porque não temos a quem recorrer. Mas é mentira, meu irmão. Nós não estamos sozinhos, nem dependemos de nossas forças ou inteligência somente. Nós somos criaturas limitadas, complexas, pecadoras, mas em Cristo redimidas por nosso Deus. Fazemos o nosso melhor lá fora, mas não estamos sozinhos, contamos com a ajuda dEle. Nos esforçamos para guiar nossa casa, liderar nossos filhos, fazer o melhor serviço à sociedade, mas sem desespero. Nós contamos com a ajuda do nosso Deus. Olha como isso pode trazer paz e tranquilidade ao coração e à mente dos crentes. Não é só o culto, irmãos, que está cheio de graça. Toda a nossa vida tem graça de Deus. O primeiro passo, então, para voltar a andar no ritmo da graça é a verificação da realidade. E o segundo é a revisão da situação. E o terceiro e último por hoje é o descanso no Senhor. Abra comigo aí. É o último texto desta manhã. Em Salmos, livro dos Salmos, canção de número 4 e verso 8. Salmo de número 4 e verso 8. O texto diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém, irmãos? Amamos este verso, mas para alguns vivê-lo é bem difícil. Vocês não concordam? Alguém pode estar pensando: pastor, mas para Davi a coisa era muito mais simples, mais fácil. Ele era rei, rico e poderoso, não tinha que se preocupar com nada. Não era bem assim, irmãos. Porque definir o contexto dos salmos é difícil. Os estudiosos se dividem aqui e nos apresentam duas possibilidades de cenário. A primeira: talvez Davi estivesse fugindo de seu próprio filho, Absalão, que lhe tomou o reino quando ele escreveu este salmo. Ou talvez o reino de Israel estivesse sofrendo com uma severa seca, e muitos israelitas a esta altura estavam procurando respostas e socorro em outras nações e em outros deuses. Seja o que for, o que sabemos com o que temos ao meio deste salmo é que Davi se sentia humilhado e estava cercado por inimigos. Ao início, porém, dele, ele ora ao Senhor no verso 1 e diz: responde-me quando clamo, dá-me alívio da minha angústia. Então, quando chegamos ao final do salmo, percebemos que o Senhor lhe respondeu. Por isso, mesmo sofrendo, irmãos, talvez nada tenha mudado do lado de fora, ele canta ao Senhor: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não é o que queremos também? Sim, mas o que acontece que não conseguimos dormir? Em parte, irmãos, o que nos falta é ponderar sobre o que perdemos quando não dormimos. Diversos estudos apontam aí coisas gravíssimas, do tipo:
apenas uma semana dormindo menos do que 6 horas por dia resulta em mudanças danosas a mais de 700 genes, estreitamento coronário e sinais de perda do tecido cerebral. Pessoas com insônia, uma pesquisa registra, são 10 vezes mais propensas a desenvolver depressão e ansiedade crônicas. Vocês sabiam que, de acordo com pesquisas, pessoas morrem ao volante mais porque dormem do que porque estão embriagadas? E você sabia que a perda do sono nos enfraquece moralmente, abrindo portas para os pecados mais terríveis que poderíamos cometer? Para ficar com um único exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, aquele que teve um caso com a secretária, quando questionado sobre o episódio, ele diz tudo, o maior erro que tinha cometido, segundo ele, coincidia com ter perdido o sono. Dá para você, meu irmão, se quiser saber mais, compre os livros que estão na sugestão de leitura do boletim. Por agora, pastor, como podemos ser ajudados a dormir melhor? Bem, há vários comprimidos, irmãos, que podemos ingerir. Um deles é a rotina, uma rotina saudável. Um especialista escreveu: preparar-se para dormir pode ser tão importante quanto dormir, pois o corpo não foi feito para pular de repente de extrema atividade para sono profundo. Nós precisamos de transições e rotinas. Coisas que se repetem ajudam-nos nessa transição. Outro comprimido, jejum da mídia. Se estimularmos o cérebro, irmãos, com filmes, séries, mídias sociais antes de dormir, nós estamos pedindo que no mínimo o sono atrase, no máximo que seja perturbado. Por que não podemos ter mais um tempo de escuridão e silêncio? É sério, né? Ninguém consegue mais dormir no escuro aqui. Outro exercício, irmãos, ou melhor, outro comprimido é o exercício físico. Quando nossos filhos estão correndo ao fim da tarde, nós dizemos: à noite vai ser uma maravilha, né? Se você acredita que gastar a energia dele vai colocá-lo para dormir, por que você não faz o mesmo? Por fim, e mais importante, nós temos o comprimido da fé, irmãos. Em casos extremos, eu não tenho dúvida, medicamentos podem ajudar. Mas não há remédio melhor para o crente do que exercitar fé em Deus. Está com dificuldade para dormir porque a cabeça está repleta de preocupações? Lembre-se de Mateus 6. Ore esse texto na presença do Senhor. Deus, a tua palavra declara que tu és Pai, conheces todas as minhas necessidades e prometeu supri-las. Está em conflito porque acha que se trabalhar mais durante a noite, não dormir muito durante a semana, vai produzir mais. O Salmo 27 declara, irmãos, que dormir menos e trabalhar mais são inúteis sem a bênção do Senhor. Você não acredita na utilidade do sono, na coisa boa que é dormir? Eu tenho dificuldade com isso. Mas o Salmo 3, palavra de Deus, declara que o Senhor abençoa com sono aqueles a quem Ele ama. Em resumo, eu estou tentando me apropriar da teologia do sono. Fiz isso ontem à noite, inclusive, eu acho que deu certo.
Demorei um pouquinho, mas peguei no sono. Teologia do sono, irmãos, ou o que a Bíblia diz sobre o sono. E é claro que eu não poderia deixar Cristo de fora. Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. E alguém pode dizer, pastor, mas ele é 100% Deus. É verdade. Mas ele também é 100% homem, irmãos. E como o Verbo que se encarnou, Jesus precisou comer, beber e dormir. Se Jesus dormia, por que não vamos dormir? Não dormir é pregar um péssimo sermão àqueles com quem convivemos. É dizer na prática que nós não cremos em Deus tanto quanto afirmamos crer. Dormir bem é uma linda ilustração do Evangelho. Pois o que fazemos quando dormimos? Nada. O que você fez para conquistar a salvação? Nada. Por isso Jesus disse a alguns que lhe ouviam certa vez: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É o que você quer, meu irmão? Você é um crente? Então, voltando ao texto com o qual abri este sermão, o autor de Hebreus escreve aos que querem correr a corrida da fé: tenham os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A ideia é, crente, olhe para Cristo, lembre-se do que Ele suportou por você e tenha em mente a alegria que está ao final da corrida. Você ainda não é um crente, mas gostaria de desfrutar de descanso na alma. O autor de Hebreus continua: pensem bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Bem, quer viver esta bênção de descansar em meio a uma pandemia, de sair para trabalhar em um mundo perigoso, sob os braços do Deus Todo-Poderoso? Pense bem, pondere e entregue-se ao Cristo que morreu na cruz para salvá-lo da condenação. Pois esta é a realidade. Por causa dos seus pecados, pecados do tipo trabalhar mais do que deveria, descansar menos do que podia, abusar das dádivas de Deus, pecados assim, sem Cristo, vão condená-lo ao sofrimento eterno. Não é o que eu quero para você, não é o que ninguém deveria querer para a vida eterna. Então, o que se faz para escapar desta situação? Você para de confiar em si mesmo, de achar que é o bonzão, de pensar que tudo pode na vida e inclusive para se acertar com Deus. E você aceita o que Deus fez por você no trabalho de Cristo na cruz. Você nada faz para receber a bênção da salvação e do cuidado de Deus. Você recebe porque Cristo trabalhou no seu lugar, recebeu a punição que era sua, e hoje lhe oferece a salvação que trabalho nenhum no mundo podia comprar. É o que você quer? Então, pela fé, se o Espírito fala ao seu coração, lhe dá olhos para ver o que eu estou falando, não demore. Venha descansar conosco nos braços do Salvador. Curvemos nossas cabeças, irmãos, e oremos ao Senhor por alguns instantes, pensando naquilo que nós ouvimos.